Nós estamos lendo 1 Coríntios 13. Por favor, queira abrir a sua Bíblia ou ligar o seu smartphone e leia a Bíblia, e não seja traído entrando no Facebook, e etc e tal. E nem atualize a sua leitura aqui no templo. Não seria inteligente, enquanto eu prego, você ler a Bíblia, porque eu vou te atrapalhar. Você tem que ler em outro lugar. Primeiro Coríntios 13, nós estamos ainda discorrendo sobre os 10 mandamentos do amor, ou destruindo os monstros que habitam a nossa alma. E hoje, no versículo 5, diz assim: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13, 5. Não se exaspera e não se ressente do mal. Hoje o tema é: quem ama não busca os seus próprios interesses. Você pode repetir comigo? Não se aborreça, repita, diga: quem ama não busca os seus próprios interesses. Quem aqui ama? Perguntaram para o mestre chinês, diz a história. Aí alguém perguntou: o que é o céu, o que é o inferno? É verdade que isso não é uma descrição teológica, mas ela ilustra sobre o amor. Aí que ele levou o seu discípulo a uma sala onde tinha uma grande panela de arroz, e em torno dela algumas pessoas doentes e desnutridas. Os olhos estavam fundos. E aí ele pergunta: por que estas pessoas estão assim? Olha essa panela de arroz, ou uma galinhada, ou uma feijoada, ou a grande, sei lá, sopa. Ele disse: o problema é que as colheres são grandes. As colheres, elas medem 1,5 metros cada uma, e eles não conseguem comer. E aí estão morrendo de fome. Aí ele entra em outra sala, está a mesma cena, e pessoas nutridas, alegres, conversando, interagindo umas com as outras, felizes, coradas, pessoas que inspira. Estava lá aquele povo, ele está vendo isso aqui? E aí o discípulo disse: mas as colheres são grandes, 1,5 metros, a panela o mesmo tamanho, qual é a diferença? Ele disse: aqui a diferença é que um serve aos outros. Ele não tem como colocar na boca, coloca na boca do outro, e aí vão trocando. Além da comunhão, é uma questão de inteligência. A falta de comunhão é uma falta de inteligência das pessoas. Então a igreja é lugar de se servir mutuamente. Quem não está disposto a servir não vai permanecer na igreja de Jesus, porque ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E eu estou diante de uma igreja que serve. Dê um aplauso ao Senhor, os servos do Senhor nessa noite. Diga: eu sou um servo. Quem aqui é um servo? Quem aqui tem a natureza de servo? Para compreendermos melhor,
sabedoria popular diz que havia um incêndio e o mestre foi salvar uma serpente que estava sendo queimada. E de repente ele pega na serpente, pelo calor do fogo e o calor do socorro, da misericórdia com a serpente. Quando ele pega a serpente pica a mão dele e sacode a serpente e cai no fogo de novo a serpente. E ele de novo leva a mão, a serpente picou novamente e ele sacudiu a serpente, ela caiu no chão do fogo. E aí alguém disse, o interlocutor do mestre diz assim: você é bobo. A natureza da serpente é picar. Ainda que esteja morrendo, ela vai te picar se você tentar salvá-la. Aí o mestre foi e pegou um pedaço de ferro que estava ali em volta do incêndio. Ele pegou o pedaço de ferro, foi lá na serpente e tirou a serpente do fogo. E o seu interlocutor disse: você, não te compreendi. Ele diz: a natureza da serpente é picar, e a minha natureza é salvar. Pelo fato dela ter a natureza que pica, não vai alterar a minha natureza de misericórdia e de socorro. E a vida é assim. Às vezes você está estendendo a mão para alguém e esse alguém está te ferindo, mas não pode alterar o coração de Deus que está dentro de você. E eu estou diante de uma igreja que tem uma natureza de Jesus, uma natureza do céu. Se alguém nasceu de novo, recebeu a natureza celestial, rompeu com a natureza terrena e recebeu uma natureza celestial. E eu estou diante de um povo que tem esta natureza. Alguém não vai celebrar por isso nessa noite, não? Não vai dizer glória a Deus por isso? Jesus nunca disse que seria fácil servi-lo, segui-lo, ser discípulo de Jesus. Ser gospel, evangélico, frequentar uma religião, isso é até mole. Agora, ser um seguidor de Jesus, um aprendiz de Jesus, um discípulo de Jesus, tem uma natureza transformada, e é uma natureza que não vive buscando os seus próprios interesses. Eu um dia, já contei isso aqui, conheci um cidadão que era pastor, e eu passei quase uma manhã, sem exagero, ouvindo. Conheci toda a história dele. E saí de lá. Ele disse: que alegria te conhecer. Eu disse: mas como? Eu não falei nada. Ele mal sabia o meu nome, porque ele não estava interessado em alguém, ele estava interessado em si próprio. E aqui, quando fala de buscar os próprios interesses, está falando de um egoísmo. Por que há divórcios? Porque as pessoas vivem dominadas pelos seus egos. Por que há contenda e divisão dentro da igreja de Jesus? Porque os indivíduos querem viver a vida cristã e ao mesmo tempo viverem os seus próprios egos. Tanto é que a chamada hoje em dia para a igreja não é aquela chamada como o salmista diz: vinde e adoremos. A chamada hoje é para despertar o ego dos indivíduos. Vinde que Deus vai te dar uma mansão. Vinde que Deus vai te dar um carro. Vinde que Deus vai fazer isso para você. Vinde que Deus vai te dar isso, aquilo, outro. Mas a chamada de Deus para o reino de Deus é: vinde e adoremos e nos prostremos diante dele. Eu preciso romper o meu ego e me prostrar diante dele. Hoje você não veio assistir um culto, você veio dar um culto a Deus da sua própria vida. Então dê a ele um aplauso com toda a força.
Aleluia! Vinde e aplaudimos ao Senhor, e aplaudamos ao Senhor. Essa é a chamada de Deus. Às vezes eu fico vendo algumas chamadas das igrejas, sem entrar naquele processo de crítica, porque é uma geração, é uma época, é um entendimento. Vinde porque Deus está aqui, Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai promover você lá no seu emprego, Deus vai abrir uma porta de emprego para você, Deus vai fazer com que você tenha um carro novo. Deus pode dar tudo isso e muito mais a quem Ele quer, quando Ele quer, mas o convite é para adorar o Rei Jesus. No dia que o povo saiu do deserto, Deus estava chamando o povo. Quando Moisés chega no faraó, diz: eu quero ir para o deserto para dar uma festa a Deus. E quando eles saíram para dar uma festa a Deus, Deus tirou a riqueza do Egito e entregou na vida do povo de Israel. Quando a igreja decide adorar o Senhor, Deus vai fazer milagres. Todos os domingos, todas as vezes que você for à célula, que você for a uma reunião da igreja de Jesus, você saia da tua casa dizendo: hoje eu vou adorar o Senhor, eu vou dar o meu melhor, vou dar a minha força, vou dar o meu entendimento, vou dar a minha alegria, eu vou dar o meu ego para Deus. Quem veio aqui hoje para dar a Deus a sua própria vida? A pessoa egoísta é aquela que trata exclusivamente do que é dos seus interesses. A pergunta que o egoísta sempre faz ao realizar algo é: o que eu vou ganhar com isso? Eu vou me casar, mas o que eu vou ganhar? Prestígio? Muito bem, eu vou para o culto hoje, mas o que eu vou ganhar? Eu vou entregar meu dízimo hoje, mas o que eu vou ganhar? Isso é um mundo egoísta. Eu estava dando uma lida, do ponto de vista do curioso, sobre a psiquiatria. Fala dos 3 níveis de egoísmo, que é o egoísta, o egoístinha, coisas pequenas. Depois ele se torna um egoísta médio. Depois ele se torna um egoístão, que aí ele é capaz até de matar pelo seu ego, e ele é capaz de atentar contra a sua própria vida, desprezando aqueles que vão ficar sofrendo, porque ele só interessa na vida dele. Ontem eu estava vendo na History a história dos ditadores. Eles estavam mostrando os ditadores na África, na Europa, na Ásia e na América, mostrando as atrocidades e aqueles homens excêntricos e as barbaridades que cometiam em nome do seu ego. Isso aí ele já chegou no nível que aí dizem os estudiosos desses grandes ditadores, dizem que todos eles foram psicopatas. E aí na psiquiatria tem o chamado sistema borderline, que é o indivíduo que vive à borda das emoções, entre a psicose e a neurose. Que o egoísta, ele vive assim. E é verdade que a psiquiatria, a psicologia tem a sua ideia e tem o seu entendimento e as formas de tratar. Mas hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre o egoísmo. E hoje, muito mais, Deus vai quebrar o nosso ego e fazer de nós pessoas humildes. Porque o que importa naquele dia, eu estar treinado, preparado para entrar no céu. A igreja é um programa de avaliação seriado. O que é o programa de avaliação seriado? Não é o PAS? É assim mesmo que fala sobre o PAS? É isso. Obrigado. Isso é justo para que o indivíduo se ingresse a uma universidade. À medida que ele for sendo aprovado, eu penso que nós somos treinados para ingressar nos céus.
E nesse treinamento, Deus vai ter que remover todo o egoísmo e egocentrismo da nossa vida, porque os egoístas não entrarão no céu. E eu quero entrar no céu, no reino dos céus. Quem aqui quer entrar no reino do céu? Hoje não. Hoje ninguém vai, em nome de Jesus. Depois, no tempo certo. A maioria aqui, pelo menos daqui a 50 anos. Quem tem 40 ficou feliz. Quem tem 25, tem 20, tem 15, não, só. Quem tem 50, O que é ser egoísta? 1 Timóteo, 2 Timóteo 3. Eu acho que ela vai ser projetada aqui para nós. Não vai? Diz assim: sabe, porém, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo: olha, Timóteo, sabe, porém, 2 Timóteo 3:1, isto. E ele pergunta o quê? Como diz o piauiense: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Pois os homens serão egoístas. Como serão os homens nos últimos tempos? Você acha que nós vivemos em uma geração egoísta ou não? Totalmente egoísta. Se você olhar todos os segmentos da sociedade, inclusive dentro do povo de Deus, você percebe que há um egoísmo ali nas entranhas da sociedade, inclusive da própria igreja de Jesus. Mas hoje Deus vai remover das nossas entranhas todo o egoísmo em nome de Jesus. Diga amém, por favor. Diga: hoje eu denuncio o egoísmo. Como Paulo disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele estava dizendo: eu esmurro o meu ego e digo ao meu ego: olha, você é o meu escravo, eu te domino. Para que eu não possa, depois de ter pregado a milhares e milhares, e este egoísmo me fazer ser desqualificado dos céus. Então hoje você vai dizer para a sua carne, que é o seu ego: diga, carne, eu te domino. Diga assim: egoísmo, eu te governo. Diga: egoísmo, eu te governo. Diga: demônios do egoísmo, sai da minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê que ele saiu, dê um aplauso ao Senhor e dê um brado de vitória. Eu gostaria de ler 2 textos agora com vocês. Não, vamos terminar esse primeiro, né? Eles também seriam avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma da piedade. Isso é a igreja. Negando-lhe, entretanto, o poder. E aí qual é o conselho de Paulo para o Timóteo? Foge desses indivíduos, porque ele vai engolir você. Aí você diz: mas é meu marido, o que eu faço? Ora por ele. É minha mulher, e agora? Aí você pode dizer: sou eu esse cara. Como é que foge de você? Sabe qual que é o cúmulo da revolta? É o sujeito morar sozinho e fugir de casa. Fuja de você mesmo. Não tem como fugir. Você dorme com você e acorda com você. Vai fazer compra com você. Você se casa e leva você no dia do casamento. Tem filhos e vai educar esses filhos e você leva você. E você imprime você na alma dos seus filhos. Por isso a gente tem que ir para a cruz. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me, e assim sereis os meus discípulos.
Quem está disposto a ser discípulo de Jesus? O primeiro texto que a gente vai ler depois desse, o segundo de hoje, terceiro aliás, Provérbios 18, 11. Se quiser abrir aí na sua sagrada Bíblia. Está projetado? Ok, obrigado. Eu vou evitar olhar para trás, porque aí fica filmando algo que não fica muito agradável. Filmando a minha cabeça assim, toda vez que eu olho, oh Deus, tem misericórdia. Provérbios 18, 11. Diz: o solitário. Você conhece alguém que não gosta de se envolver com pessoas? Conhece? Aí você diz: você está falando com ele. Sou eu. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A Nova Versão Internacional diz: quem vive sozinho é egoísta e busca os seus próprios interesses e se levanta contra a sensatez. Os egoístas não repartem nada com ninguém, inclusive a própria vida. Quando egoísta, normalmente os egoístas são pessoas carismáticas, e este carisma é para conseguir se relacionar, para que ele leve vantagem em alguma coisa naquele relacionamento. Eu vou para a igreja, eu quero ver o que eu vou conseguir nessa igreja. Olha, se a minha esposa, se os meus filhos deixarem de sair para a noite e eu estando na igreja, eu vou estar na igreja. Ora, se Deus me prometeu, se você entrega uma oferta e Deus diz que vai dar 100 vezes mais, que a Bíblia não fala disso, que Deus recebe primeiro a oferta, o indivíduo depois a oferta. Ora, que investimento maravilhoso. Eu vou dar 100zão aqui, 100 vezes 100 dá quanto? Ele já, a mente é matemática, ele já vem fazendo conta. 10 mil, olha, 100, que investimento. E aí nós começamos a lidar com a vida cristã do ponto de vista egoísta. Que tipo de vantagem eu tenho naquela célula? Bem, lá naquela célula tem um indivíduo que ele trabalha no Detran, que não é o caso de ninguém aqui que eu saiba. Quem sabe ele não pode, uma hora dessa eu preciso lá, ele quebrar uma multazinha para mim, vai ser meu amigo. É a amizade pretensiosa. O que eu vou ganhar com isso? Por isso Deus quer quebrar o egoísmo. Ou então ele se isola. Se não há nada do interesse dele, ele se isola. É verdade que quando nós nos unimos, a bênção de Deus ordena sobre a nossa cabeça. A comunhão da igreja faz Deus ordenar a bênção sobre a igreja. Por isso nessa noite Deus ordenou uma bênção sobre a Igreja Batista da Paz, e todos vão sair daqui debaixo desta bênção. Por causa da comunhão. Por causa da comunhão. Um outro texto está em Eclesiastes 9, que diz assim: é melhor serem dois do que um. O egoísta diz: não, eu vou andar só. Eu não preciso de ninguém para me discipular. Eu não preciso de ninguém dar ordem na minha vida. Eu não quero me envolver. Eu quero ter a minha própria vida. Eu não tenho esse negócio de hoje eu tenho que levantar e ir para o discipulado. Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que ir para a igreja hoje? Quem é que manda na minha vida? Não, eu vou ficar sozinho em casa hoje. Deus não está em todo lugar? Eu vou invocar Deus aqui. Então o egoísta, ele começa a tecer pensamentos, e ele vai conduzindo a vida, e hoje Deus vai remover isso da nossa mente. E aí vem a sabedoria divina que diz: é melhor serem dois do que um. Por quê? Tem melhor paga do trabalho, ou seja, a prosperidade está quando você se une a alguém para o trabalho. Versículo 10: porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, o egoísta, pois caindo não haverá quem o levante.
Eu não sei se eu já contei para vocês uma experiência que eu tive há uns 20 anos atrás. Foi, meu filho, 1900 e alguma coisa. Um dia um cidadão cristão, evangélico, morava na frente da minha casa. E ele passava por mim. Eu não sei se ele rosnava ou se dava bom dia, porque eu forçava a amizade. Olá, meu irmão, tudo bem? Um dia ele deu um ataque epilético na sua casa. Ele morava sozinho há muitos anos. Deu um ataque epilético e eu estava debaixo de uma árvore com meu irmão e um outro amigo. E de repente ele caiu, bateu a boca no chão, estava sangrando e morrendo. E eu imediatamente, claro que eu não tinha este corpo, era um outro. Eu pulei a grade. Eu estou falando de coisa de 20 anos atrás. Pulei a grade, meu filho. Uma grade, aquelas grades pontudas. Arrisquei a minha vida e peguei o pescoço do sujeito aqui para ver se a língua estava enrolada. Alguém me falou que tinha que ver, não estava. E eu segurei ele agonizando assim. Aí o meu irmão saltou, a gente tirou. Quando ele voltou, ele disse: sai da dentro da minha casa, seus vagabundos. Eu estou falando a verdade. Eu disse: seu filho de Belial, você estava morrendo aqui agora, eu só tenho para te salvar. Ele mandou calar a boca e eu saí da casa dele. Nunca mais ele falou comigo. É verdade que as pessoas que têm esse problema dizem que elas ficam depois, após esse evento, envergonhadas. Mas aquele dia ele poderia ter morrido ao bater a cabeça lá, não sei. Mas ele era tão egoísta que ele poderia morrer sozinho. Ele disse assim: deixa eu morrer sozinho. Um dia ele disse isso para a esposa e disse para os filhos, que tinha mais de 20 anos que ele não falava com seus filhos. Você acha que qualquer um de nós não pode chegar a um estágio como esse? Pode. Começa aos poucos e chega nesses estágios de psicopatia do egoísmo. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus vai remover isso da nossa alma, esses monstros. Eu gostaria de ler mais um texto hoje com vocês, que está em Lucas 10. Em Lucas 10. Se você me acompanhar aqui pela projeção, vai facilitar, porque está a mesma versão. Essa é a razão da gente projetar. Diz assim, no versículo 25 de Lucas, Evangelho de São Lucas: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem estava querendo saber sobre o quê? O que ele queria saber de Jesus? Diga: vida eterna. Quem aqui gostaria de saber sobre a vida eterna? Ora, já que a gente vai morrer um dia, essa vida não é eterna e a outra é eterna, eu preciso me interessar por ela, ou não? Na verdade, eu tinha que me interessar muito mais por ela do que por esta que é transitória, passageira. E esse doutor da lei, um advogado daquela época, da lei judaica, pergunta para ele sobre vida eterna. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta, doutor? Jesus pergunta para ele e ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhes disse: respondeste corretamente, agora faze isto. Ora, como que eu vou viver, vou ter a vida eterna? Se eu amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, e o próximo como a mim mesmo, eu terei a vida eterna, baseado na lei mosaica. E Jesus vai e respalda, assina embaixo: faça isso e terás vida.
caso encerrado. Mas o doutor da lei não se contentou, porque ele gostava, e o escriba, você sabe que o escriba usava uma vestimenta que, como os ministros da Suprema Corte brasileira, tem aquela capa preta. Eu não sei a cor da capa do escriba, mas ele andava na rua, não era qualquer um não, era o escriba. Presta atenção aqui para você ser ministrado hoje. E ele vai interpelar Jesus, ele diz, tudo bem. É assim que a lei diz. Aí ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Olha que perguntaço que ele fez para Jesus. Pergunta, Jesus, quem é o meu próximo? O pessoal não está interagindo hoje, não sei porquê. 1, 2, 3 e... Quem é o meu próximo? Minha mulher? Os meninos? A sogra? A nora? Quem é o meu próximo? O meu colega lá da célula? Quem é o meu próximo? O bêbado que está caído na rua? E ele faz uma pergunta, porque os judeus, eles não se relacionavam com ninguém. A pergunta dele era, ora, eu preciso tratar com misericórdia aqueles que não estão no convívio da igreja? Aí Jesus diz assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, versículo 30, e veio cair na mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, diga um sacerdote, por aquele caminho, e vendo, passou de largo. O que o sacerdote fez? Vamos lá, meu irmão, o que ele fez? Eu acho que eu vou pregar para as crianças, porque elas respondem. O 32, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, o que o levita fez? O levita deve ter passado, se eu me humilhar diante do teu... O cara está destruído. E o cara caído lá no chão ouvia. Foi embora. Tinha acabado de sair da igreja, fazer os seus ofícios no templo. Aí segue. O 33, certo samaritano. Quem era o samaritano? Samaritano era um misto de gente que ficou no ano 700 antes de Cristo, quando a Babilônia tomou aquela região e levou cativo Israel. Ficaram alguns judeus naquela região e eles começaram a casar-se com outros povos e a adorar outros deuses, e ali gerou um misto de pessoas, um misto de raças. E eles levantaram um templo que foi destruído posteriormente, e lá era uma sede da religião. E os samaritanos não se davam com os judeus. Aliás, os judeus não se davam com os samaritanos. Não diziam, esse samaritano aí, ó, é misturado, eles adoram imagens, eles fazem o que for, eles não são santos, esses caras. Até hoje existe ainda a religião samaritana, pouco menos de 1000 pessoas vivendo em Israel, falando línguas, o hebraico antigo, e as práticas da lei da época da antiga de Moisés. Ainda tem lá, segundo o historiador, esse povo. Mas quem era o samaritano? Lá tinha aquela mulher samaritana, lembra da mulher samaritana? Uma vez Jesus chega com os 12 numa aldeia desse povo samaritano. O que aconteceu? Eles não deram hospedagem para os judeus. O que João disse? Vamos queimar todo mundo, esses caras não prestam mesmo. Então, quando Jesus fala de um samaritano para aquele doutor da lei, aquele crente ungido, conhecedor da palavra, era uma afronta àquele homem. É possível que esse fato tinha acontecido, porque naquela época, o Flávio Josefo escreveu que naquela época o Herodes
dispensou 40 mil pessoas do templo e eles estavam desempregadas e começaram naquela cidade entre Jerusalém e Jericó, que são 24 quilômetros, a ter gangues de assaltos. E possivelmente aquele judeu que tinha ido na época da festa vender, quem sabe, cordeiro ou vinhos e etc., passou o período da festa, ele está voltando, levando o pão das crianças, é assaltado. Talvez se lesse na matéria do Jerusalém Post, um judeu, comerciante tal, foi assaltado e foi encontrado semi-morto por um samaritano. E quem sabe o sacerdote dizia assim: eu passei lá e vi. O levita também disse: eu passei lá e vi. Não sei. Chegando-se aí certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses te parece, Jesus pergunta, qual desses te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo, e terás a vida eterna. Ainda está disposto a querer vida eterna hoje? Que a vida eterna não é só vir aqui tocar bateria, tocar teclado, usar um microfone e pregar. A vida cristã não é só frequentar uma igreja. A vida cristã é a prática da misericórdia. Ainda que as pessoas sejam como serpentes, a nossa natureza de estender a mão não pode mudar. Se você fizer isso, você terá a vida eterna. Quantos querem a vida eterna? Diga: eu quero, Senhor. Você sabe que Jesus está dizendo para aquele doutor da lei? Passou um sacerdote que cumpriu o seu turno, a sua religião, e foi para casa. Aquele homem, com certeza ele poderia, aqui eu já vou criar uma situação, quem sabe ele tinha uma filhinha, ou 2 filhinhas, ou 3 filhinhas, ou 10 filhinhos. Aquele homem possivelmente tinha uma esposa que aguardava o marido chegar em casa. Se dependesse do sacerdote, ela se tornaria viúva. Com certeza, Jerusalém era um misto de mercado. Aquele homem talvez estava levando presentinhos para suas filhinhas, e que todos os dias olhava para a estrada: será que o papai está vindo? Se dependesse do levita, ela seria órfã. Mas se dependesse daquele samaritano, que não dizia ser da religião, que estendeu a mão, este sim, esse com certeza não deixou aquela mulher viúva, nem aqueles filhos órfãos. Este tem a natureza divina. Este vai voltar de onde veio, que é do céu. E eu estou diante de uma igreja que tem a natureza divina. Quem aqui tem o Espírito de Deus dentro do seu coração? Quem aqui tem Jesus no seu coração? Quem aqui faz parte do reino de Deus? Então você vai herdar a vida eterna. Eu estou diante de um povo de misericórdia. E que é isso? Se importar uns com os outros. Começa onde? Em casa e fora de casa. Dentro da igreja e fora da igreja. Porque nós não somos pessoas diferentes dentro e fora da igreja. Se assim for, eu estou vivendo uma hipocrisia. Eu sou assim dentro desse templo e tenho que ser fora deste templo. Eu sou crente na presença das pessoas e na ausência delas. Eu vivo na presença daquele que vive e reina para todos sempre e que olha por nós todos os dias. Por isso o apóstolo Paulo escreve àquela igreja: quem ama
não busca os seus próprios interesses. Eu quero finalizar com mais um texto de Jesus de Nazaré, no Evangelho de São João, capítulo 15, e o versículo 12, ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. No capítulo 13, no versículo 1, diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele não é como os homens que começam a amar uma mulher e quando chega depois de um tempo de casamento ele desiste de amar. Ele não é como um homem que começa a amar um amigo, mas depois de qualquer decepção ele deixa de amar. Ele amou os seus 12 até o fim. E ele diz: ame os outros como eu amei vocês. Não é como você se ama. Antes na lei de Moisés é amar o próximo como você se ama. E ele diz agora: a medida sou eu, o padrão da medida do amor, e não o egoísta, porque o egoísta se limita no seu ego e ele pode amar pouco, pode amar mais ou menos, pode amar até uma parte. Ele diz: ame como eu vos amei, que os amei com as suas debilidades, com os seus defeitos, os perdoei e não desisti no meio do caminho, eu fui até o fim. Então você vai até o fim com a sua esposa, vai até o fim com os seus filhos, vai até o fim com amor com os seus pais, vai até o fim com o amor pelo irmão, vai até o fim, porque quem vai até o fim é o vencedor. Pode ir mais forte para ele. Se for para ele, aquele que ama até o fim. E esse amor está em nosso coração. Quem ama não vive buscando seus próprios interesses. Quem ama vai herdar a vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus de Nazaré. Pode ter outros, mas esse é o dele. E o que vale é o dele. Os piratas têm o seu fim, mas o dele vai até o fim. Ele te ama, meu irmão, até o fim. Ele vai com você até o fim. Você está passando por uma luta, Deus vai com você até o fim. Ele disse: eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, diz o Senhor. Se você está passando uma tribulação, uma enfermidade, Jesus vai até o fim. E quem sabe hoje é o fim desta situação. Jesus vai até o fim com você. Ele está com você até o fim. Ele vai estar com você no juízo final para te defender com teu sangue derramado na cruz, dizendo: este eu amei, eu dei a minha vida por ele, ele é meu, eu morri no lugar deles, eu estou aqui para absolvê-los. Eu estou aqui para dizer que morri por eles. Eu estou até o fim. No juízo final ele estará com você. Não deixe Jesus por nada nem por ninguém dessa vida. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Dê a mão para quem está do seu lado e nós vamos orar juntos agora. Aleluia. Dê a mão para o irmão. Nós somos um corpo. Levante-se e anime-se, aqueles que podem, e pega na mão da pessoa que está do seu lado. Eu queria que você orasse hoje por ele e por ela que está do seu lado, por esse irmão, e abençoasse a vida dele. Todos vocês, amém? Podemos orar em nome de Jesus. Diga: Senhor, derrame o seu amor em nossos corações,
nesse lugar. Diga: Jesus, ordene a tua bênção sobre a nossa comunhão dessa noite, em nome de Jesus. Então começa a orar bem forte, bem alto pelo seu irmão. Pode orar, abre a boca e ora. Oh Senhor, oh Deus, derrama a tua misericórdia sobre nós, o teu amor que é infinito. Oh Senhor, nos ajude a vencer o nosso ego, a governar as nossas próprias vidas. Não queremos ser amantes de nós mesmos, mas também amar e se importar com aquele que está à nossa volta. Oh Deus, pois o ingresso no teu reino depende da misericórdia que recebemos e que damos àqueles que precisam, que dispensamos os que estão à nossa volta. A nossa natureza é a natureza dos céus. A nossa natureza não é a natureza da terra, mas é a natureza dos céus. Sacerdotes de verdade, levitas de verdade, homens que se importam por aqueles que estão caídos. Oh Senhor, nos ajuda a nos importarmos pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos irmãos, pelos pais, pelos idosos, pelas crianças, por aqueles que vivem abandonados, pelos desvalidos desta era. Nos ajude a estender a mão. Ora com força por esse irmão. Vem, o mais alto que você puder, ore por ele. Deus hoje vai batizar a sua vida com o Espírito Santo, com amor. Vem, Espírito Santo, derrama amor em nosso coração, nos ensina a amar. Oh Deus, nos ensina a amar o Senhor acima de tudo, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e o próximo como o Senhor nos amou. Vem, Espírito Santo, derrama esse amor, derrama esse amor. Peça para Deus derramar esse amor na sua vida agora. Peça, levante as duas mãos para Ele agora e diga: Senhor, derrama do teu amor sobre a minha vida. Se humilhe na presença dEle. Se humilhe diante do